pessoal, estamos mais uma vez no laboratório, dessa vez para a gente falar da fotometria de chama. Nós iremos determinar o teor de sódio e potássio em duas amostras. A teoria da fotometria de chama, nós já vimos em sala de aula, que é uma técnica de excitação e emissão. A gente estava estudando a dissociometria. Então veja, as duas amostras são essas. Nós vamos usar a primeira amostra, que é uma solução de soro fisiológico, que nós já sabemos, no seu rótulo está dizendo que é 0,9% em NaCl. Nós preparamos uma solução diluída nessa proporção. Então a leitura é uma solução diluída do soro nessa proporção. Isso vai ser importante no momento do cálculo. E aí nós vamos achar o teor de sódio. E por estequiometria, vamos converter em porcentagem de NaCl. Vamos conferir a informação que está no rótulo. Uma outra amostra é uma solução isotônica, né, que é repositora de eletrólitos, e que ela está diluída na proporção de 1:50. Nessa solução isotônica, nós vamos determinar o teor de sódio e potássio. No soro fisiológico, não, o soro só contém o NaCl. A informação que está no rótulo e que nós vamos querer conferir é que na solução isotônica analisada, diz que cada copo, que ele considera uma porção de 200 mililitros, tem 55 miligramas de sódio e 46 miligramas de potássio. Então esse é o objetivo que nós iremos para a bancada. Porém, nós temos antes que calibrar o equipamento. Nós vamos usar uma solução padrão de 100 ppm. Então nós vamos calibrar a escala em 2 pontos. O 0 com a água purificada e o 100 com o padrão que nós temos, 100 miligramas por litro de sódio e potássio. E aí, para ganhar tempo, os padrões que foram preparados já é a mesma concentração para cada íon. Então, vamos ter que ler uma curva de calibração. Os padrões foram preparados. Então, o padrão 1 é uma solução que é 5 miligramas por litro em sódio e 5 miligramas por litro também em potássio. E assim até o último padrão, que é 100 miligramas por litro também em sódio e potássio. Porque o equipamento, ele tem um display que é duplo. Eu já posso selecionar para ler sódio e potássio. Então, quando eu colocar a solução do padrão, eu vou ter uma leitura separada para o sódio e uma leitura separada para o potássio. Então a gente ganhou tempo fazendo a leitura, a preparação dos padrões já com os 2 íons. Tendo feito a leitura dos padrões, aí nós teremos, agora sim, que separadamente calcular a curva de calibração para o sódio e a curva de calibração para o potássio. Então, tenho as soluções, as concentrações dos padrões e, analisando só a leitura do sódio, nós vamos achar a equação da reta para o sódio, vamos verificar o coeficiente de correlação. E também já temos as concentrações de potássio e as leituras dos padrões. Com esses dados, nós vamos lá no Excel ou com a calculadora e achamos a equação da reta e o coeficiente de correlação. Tendo as duas equações, agora a gente vai poder ler a amostra e com a leitura da amostra, não se esqueça que a leitura é sempre o Y, jogado aqui na equação, e eu quero calcular a concentração, que é o X. Então, nós vamos, depois que ler os padrões, avaliar a equação da reta
vamos ler as amostras do soro, onde teremos apenas a leitura do sódio, e da solução isotônica, as leituras de sódio e potássio. Com esses valores, nós, utilizando a equação da curva de calibração, poderemos analisar esses dados e dizer qual é o teor de NaCl que nós vamos encontrar no soro fisiológico e se a informação do rótulo da solução isotônica a gente encontrou algo que batesse com aquela informação, ok? Então agora nós vamos para a bancada para ver o equipamento, fazer a leitura dos padrões e no terceiro momento a gente lê as amostras. Depois a gente volta para analisar esses dados, tá certo? É uma prática bem interessante, vocês vão gostar. Bem, estamos aqui na bancada para apresentar para vocês o fotômetro de chama que iremos utilizar. O fotômetro de chama é da Analyzer, que é o fabricante, né, do equipamento. Nós temos o modelo 910 MS. Nós já vimos na aula teórica um diagrama em bloco, onde eu falei das principais partes do equipamento, ok? Nós temos aqui o display. Esse display é que irá mostrar a resposta das nossas leituras. E uma coisa bem legal é que esse display ele é duplo. Esse equipamento, como já vimos na teoria, ele é adequado para análise de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Com esse composto, eu posso analisar o sódio, potássio, lítio e cálcio, sendo que simultaneamente só 2 elementos. Então nós programamos para ler sódio e potássio. Por isso que o nosso padrão já tem os 2 íons juntos. Bom, aqui eu tenho, vou mostrar logo aqui, o compressor de ar, que ele irá fornecer, né, o ar para misturado com gás combustível, e o gás combustível é o gás comum que nós usamos no laboratório, o propano-butano. Então, a mistura do gás com o ar irá formar a chama e nós teremos a oportunidade de ver a chama quando estiver em funcionamento por esse detalhe aqui, ó, esse visor da chama. Aqui é uma torre, porque aqui dentro eu tenho um combustor para evitar entradas externas de ar, então está protegido aqui. Não há necessidade, durante a operação, de ninguém se aproximar dessa região. Essa região está aquecida. Bom, eu aqui tenho uma válvula de controle da pressão do ar. Este manômetro vai indicar qual é a pressão do ar quando a gente ligar o compressor. E aqui eu tenho a válvula de controle da vazão do gás. Primeiro nós abrimos o gás da bancada, depois, ainda aqui atrás nós temos tipo uma válvula do tipo de Bunsen, a abertura, e fazemos a ignição. Estando a chama regulada, aí nós podemos sim fazer a leitura dos padrões, mas quando eu estou falando padrão aqui, antes de ler os padrões de sódio e potássio, nós vamos calibrar o equipamento em 2 pontos. Vamos calibrar no 0, porque a água purificada, a água destilada, não tem sódio e potássio, então a leitura deve dar 0. E vamos calibrar com um padrão de sódio e potássio 100 mg por litro, 100 ppm. Bom, aqui nós já tínhamos apresentado na aula teórica um capilar que com a pressão do ar vai formar uma sucção que irá arrastar a nossa solução para dentro dessa câmara, onde acontece um processo muito importante, que é a câmara de nebulização, onde a amostra succionada será transformada numa névoa, em um spray, onde pequenas gotículas serão arrastadas pelo fluxo de gás para a chama.
Um detalhe, aqui dentro dessa câmara nós temos os obstáculos, umas aletas que as gotículas maiores, ao colidirem com esses obstáculos, perdem velocidade e são descartadas. Verifique que eu tenho um tubo látex que está ali para a pia, que é o descarte, na verdade, de uma maior parte da nossa amostra. Apenas uma pequena porção da amostra que foi nebulizada chegará ao combustor, onde irá acontecer todo o processo que nós já estudamos: a eliminação do solvente, a vaporização e dissociação do sólido e a ionização dos átomos. E nós vamos medir a intensidade da radiação emitida, ok? Dada essa visão do equipamento, nós vamos pedir mais uma vez, né, a colaboração da técnica Marcela para poder ajudar a gente aqui na manipulação, né, do equipamento. Nós vamos fazer primeiro a calibração. Depois que o equipamento estiver calibrado, vamos ler na sequência cada um dos padrões e vocês vão observar uma coisa muito importante: entre a leitura de uma amostra e outra, nós temos que limpar todo o sistema com água. Então ela vai ler o primeiro padrão, antes de ler o segundo, vai colocar a água, todo o sistema será limpo. Vocês vão observar isso pela coloração da chama, ok? Então, vamos lá, Marcela, vamos fazer a próxima etapa. Pronto, a Marcela irá mostrar para a gente, inicialmente, que eu devo calibrar a escala do equipamento. Nós podemos calibrar em diversos pontos. Então, nós estamos aqui na bancada com a água purificada e com o padrão de 100 miligramas por litro. Então ela vai usar essa escala. Inicialmente é ajustado o zero da escala com a água. Vamos aguardar o equipamento, né, dizer que está calibrando o zero, e depois ele pedirá automaticamente para inserir o padrão de 100. E observe, né, a cor da chama, como é interessante, né, na leitura do padrão agora de sódio e potássio. Ele já deu a mensagem de pronto e já podemos agora, né, registrar esse resultado. 100 para o sódio. Está oscilando entre 100 e 101, mas ele já deu o pronto, e aí a gente pode considerar que a leitura, que o equipamento está pronto para ler as amostras. Aí agora nós vamos trocar, tirar o padrão e limpar todo o sistema com a água destilada. Verifique a mudança que está tendo na cor da chama, né, a limpeza do processo. Então, toda vez que eu ler uma amostra, antes de ler a amostra seguinte, eu tenho que fazer a leitura, tenho que colocar água para limpar todo o sistema. Foi colocado o padrão de 5 ppm, temos registrado os valores de sódio e potássio. A leitura do segundo padrão, que é o padrão de 10 miligramas por litro, e aí já temos no display o resultado para o sódio e para o potássio.
o que já havíamos comentado, que antes de ler o próximo padrão, limpamos todo o sistema com a água. Vocês verificam que a escala volta para o 0. E agora o padrão de 20. Vamos para o próximo. Observe que é uma operação simples, mas nós temos que ter muito cuidado, né? Estamos trabalhando, né, com a chama, temos que seguir todo o protocolo. Vamos ler o padrão agora de 80 ppm. Estamos observando que houve a estabilização do display. Todos esses valores têm que ser, né, anotados para a gente fazer a leitura desses padrões e a curva de calibração. Ok. Bom, podemos aproveitar agora e efetuarmos também, já que o equipamento está ligado, calibrado, fazer a leitura da amostra. Então, né, as amostras serão aquelas que nós comentamos, naquela diluição. Então, vamos ler a amostra do soro e da solução isotônica. Essa solução isotônica é Powerade. É a solução que o professor Sérgio trouxe para a gente. Ele foi para a academia logo cedo, e aí após a malhação, para repor os eletrólitos perdidos, ele costuma tomar essa solução. Agradecemos pela colaboração. Observe que o soro só tem sódio, por isso que não aparece nada ali para o potássio, aparece o 0. Lembrando que essa solução, ela está diluída por um fator de 1 para 100. Colocamos a água, recuperamos a escala e agora nós vamos observar a leitura da solução isotônica, e essa solução está diluída por um fator de 1 para 50.
Aí nós temos aqui registrado, né, sódio e potássio, porque essa solução contém os dois íons, ok? Então, após a leitura de cada amostra, colocamos água para limpar todo o sistema. Podemos verificar que a escala volta para o zero e assim poderíamos ler várias outras amostras, tá certo? Então, encerrada aqui a participação da bancada, vocês viram a apresentação geral do equipamento, a calibração do equipamento, a leitura dos padrões e a leitura das amostras, tá certo? Agradecendo, né, mais uma vez, né, o pessoal técnico que está aqui dando sempre esse suporte, né, o Pâmelo, a Marcela, a Mônica, e aí nós vamos ver os cálculos agora. A parte experimental é essa, tá certo? Bem, pessoal, nós vimos na bancada, né, a análise das amostras, a montagem da curva de calibração. Agora nós vamos analisar esses dados. Bom, o nosso objetivo é verificar a concentração de cloreto de sódio numa solução fisiológica, né? A legislação diz que ela deve ser 0,9% de cloreto de sódio. Então, soro fisiológico é uma solução 0,9% de cloreto de sódio. Nós medimos o sódio numa solução diluída e aí vamos fazer esse cálculo, converter no final para cloreto de sódio para ver se batemos com essa informação. A outra substância analisada, né, uma solução isotônica, aqui foi o Powerade, Gatorade, é tudo a mesma coisa, mas o que é que a gente quer conferir? A análise que nós fizemos de sódio e potássio se bate com as informações do rótulo, que diz que uma porção de 200 ml, um copo, possui sódio 55 miligramas e potássio 46 miligramas. Gente, essa é uma informação média, né? Não, isso aqui não é um produto farmacêutico como é o soro fisiológico. Então, normalmente a gente consegue analisar, né, com mais exatidão ou realmente garantindo a informação que está no rótulo, a solução do soro, porque é uma solução fisiológica, é uma solução farmacêutica, tem uma legislação. Essas soluções isotônicas são soluções comerciais que essa concentração é uma concentração média. Em média tem essas quantidades, mas vamos ver o que nós obtivemos na prática. Usamos o fotômetro de chama, vimos toda a operação, inicialmente a calibração do equipamento nos 2 pontos com a água e o padrão de 100 miligramas por litro. E um detalhe que nós chamamos a atenção, né? Os padrões, como o equipamento faz uma leitura dupla, os padrões já são preparados com relação a sódio e potássio. Então, fizemos a calibração do equipamento e em seguida a leitura dos padrões. Essa foi a escala das soluções padrões de sódio e potássio, de 5 até 100. E aqui a leitura simultânea de cada padrão, né, com relação ao sódio e potássio. Então nós observamos e tivemos esses resultados. Agora eu posso calcular para o sódio qual é a curva de calibração. Então peguei as concentrações de sódio, as leituras que nós observamos e fui no Excel e fiz a curva de calibração. Essa é a equação da reta, o R é um bom R e na leitura do soro nós encontramos que a intensidade da emissão foi igual a 36. Para o potássio nós também tínhamos as mesmas concentrações em potássio, anotamos as leituras de cada padrão de potássio e fizemos a curva de calibração. No potássio,
no soro a gente só tem sódio, não existe potássio, mas na solução isotônica nós temos a presença. Então, isso foi a partir das leituras dos padrões e a leitura da amostra. Então, vamos ver o primeiro caso. Cálculo do sódio no soro fisiológico. Não esquecer que nós não lemos a solução original do soro. Nós fizemos uma diluição de 1:100. A equação da reta a gente viu e a leitura do sódio no soro foi igual a 36. A leitura no equipamento é o Y e nós vamos achar o X. Substituindo, encontramos que na amostra analisada nós temos 34,0273 miligramas de sódio por litro. Vou multiplicar por 100, meus amiguinhos. Por quê? Porque a solução analisada foi uma solução diluída por um fator de 100. Então, nós temos 3.403 miligramas por litro. Eu vou colocar isso aqui, essa massa, 3.403 miligramas, eu vou dividir por 1.000 para ficar com grama. Então, 3,403 gramas por litro de sódio é o que existe na garrafinha do soro fisiológico. Agora, como eu quero saber porcentagem de NaCl, eu vou ter que fazer uma estequiometria aqui para converter o sódio em NaCl, mas é direta. 1 mol do NaCl tem 1 mol do sódio. Em termos de massa, 58,5 está para 23. A massa de sódio encontrada estará para X. E a massa de cloreto de sódio encontrada é essa. Então, olha, naquela garrafa, na amostra original, nós temos 8,65 gramas por litro de NaCl agora. Como a informação é dada em porcento, se em 1 litro tem isso aqui, se a gente dividir isso aqui por 10, já que 100 mililitros é a 10ª parte de 1 litro, eu tenho 0,865 gramas por 100 mililitros, ou seja, 0,865%, arredondando 0,9%. Então, bateu com a informação do rótulo, ok? Então, é uma estequiometria simples, é aplicação direta. Vamos olhar agora sódio e potássio na solução isotônica. Lembrando que agora a diluição utilizada foi 1:50. A equação do sódio é a mesma. A leitura do sódio na solução isotônica foi 6. E aí eu substituo na equação, encontramos 5,2225 miligramas por litro. Multiplico por 50, porque agora a amostra foi diluída 50 vezes, nós encontramos 261,12 miligramas de sódio por litro daquela solução isotônica. Eu vou dividir por 5. Aí você, por quê, professor? Porque eu quero, para poder comparar com a informação do rótulo, não se esqueça que em cada 200 mililitros, então ele exprime a quantidade de sódio na porção correspondente a um copo, que ele considerou 200 mililitros. E aí, 1.000, né, para dividir, para expressar em 200, basta dividir por 5. Ou seja, nós temos 52,2 miligramas de sódio por 200 mililitros da solução isotônica, né? Se a gente voltar para analisar a informação do rótulo, aqui diz que tem 55 miligramas, um pouco abaixo. Como eu disse, essa é uma composição média, não é uma análise que é feita em cada garrafa que sai da fábrica. Se tira uma composição média, se prepara o rótulo e aí etiqueta várias soluções. Para o potássio, o previsto é 46, então vamos analisar. A equação do potássio agora é essa, nós vimos na regressão. A leitura do potássio foi 5,
Substituindo na equação, encontramos o valor de X 6,8346 miligramas por litro. Eu devo multiplicar por 50 porque a amostra foi diluída no fato 50. Encontramos 341,7306 miligramas por litro de potássio em cada litro da solução isotônica. Como eu quero avaliar em um copo de 200 mililitros, eu vou dividir por 5, que dá 68,35 miligramas de potássio por 200 mililitros da solução isotônica, o que está bem acima do valor especificado no rótulo. Mas a ideia dessa prática foi que, pegando soluções comerciais, nós aplicamos tudo que nós vimos. Primeiro calibramos o equipamento, depois preparamos uma curva de calibração e fizemos a leitura dos padrões, aí achamos a regressão para o sódio, a regressão para o potássio, e aí foi só aplicar essas equações nas leituras das amostras, né? As duas equações tiveram um bom coeficiente de correlação, tá certo? Então, espero que tenha ajudado a vocês a entenderem todo esse processo e até a próxima aula.